Oi, gente! Eu sou a Pamela e eu vim aqui para contar sobre como foi a oficina que a gente fez de introdução à bufonaria. Então, vou tentar resumir, mas vai ser difícil, porque assim, foi uma experiência muito específica do encontro, né? A gente fez um processo de improviso, então eu vou contar isso para vocês que não puderam comparecer. Bom, o bufão, a bufona, que linguagem é essa? Por que a gente que tem interesse por palhaçaria também tem interesse em bufonaria muitas vezes? É uma linguagem que muita gente associa ao grotesco. Então, assim, na Europa, o que é cômico e grotesco é bufão. Essa é a primeira, então, definição que a gente pode ter desta palavra. Mas dá para aprofundar muito mais. Por que é interessante para a palhaçaria? Porque estudando essa linguagem, a gente alarga a nossa possibilidade expressiva. A gente entende que é possível construir muito mais camadas com a nossa atuação na palhaçaria se a gente também está se utilizando de ferramentas da bufonaria. São duas linguagens que elas podem estar completamente juntas e uma personagem, um palhaço, uma palhaça ou uma bufona ser um ser híbrido de ambas, né? Ser uma figura cômica que ora se fragiliza e o riso do público surge conforme a palhaça ou o palhaço aponta para si, para as próprias fragilidades, para o próprio ridículo, para a própria idiotice, e também ora aponta para o público, aponta para a sociedade e gera um riso que pode ser socialmente transformador, né? Porque tem a missão de fazer com que as pessoas olhem a estrutura em que estão inseridas, como que está esse sistema, como que está o poder atuando sobre ele, né? A humanidade sempre teve essas figuras bufonescas, os mitos, os ritos, os povos, há grandes estudos que depois quem tiver interesse entre em contato comigo, eu posso passar, mas os bufões sempre fizeram parte das sociedades. Mas nos anos 60, o Jacques Lecoq, ele colocou a bufão como uma das linguagens cênicas a serem estudadas na escola de teatro dele, no objetivo em que se desenvolvesse uma pesquisa que alargasse o repertório físico dos atores e desnudasse ao máximo, os colocasse em máxima disponibilidade para a cena. Então, bufão passou a ser, assim como o palhaço, clown, uma linguagem estudada nessa escola. E depois disso, muitos desdobramentos dentro do teatro se deram. E é uma linguagem muito interessante e que é de muita liberdade, essencialmente. Então, assim, depois disso, um aluno dele, que é o Philippe Goulier, seguiu outra escola de bufonaria. Então, a gente pode ver tipos diferentes de bufonaria sendo trabalhados pelo Lecoq e pelo Goulier. Eu fiz curso com pessoas que fizeram curso com Goulier e curso com pessoas que fizeram a escola do Lecoq. E aí foram experiências diferentes, porém que se complementaram. E eu busquei na oficina trazer um pouquinho de cada uma, assim, pelo menos falar um pouco de cada. Elementos essenciais que eu acho que a gente pode ter como foco, e quando a gente for fazer presencialmente, com certeza vai ser nisso que eu vou trabalhar com o grupo, é a transformação física. Conforme a gente fabrica um corpo artificial, absurdo, um corpo diferente do que a gente tem no cotidiano, nós ganhamos uma liberdade com isso, nós passamos a atuar de um outro lugar, ganha-se um prazer em atuar dentro desse novo corpo que reflete numa liberdade, numa criação de uma lógica nova. Isso eu tenho visto em todas as oficinas que eu dou e é muito bonito de se ver, mas também não é uma prisão, assim. Depois da gente ter passado por um processo de transformação do corpo, a gente pode voltar ao nosso corpo cotidiano, digamos. Mas uma vez que a gente tenha tido a experiência, a gente já fica com um repertório mais amplo e mais facilmente, quanto mais a gente visita essa expressividade cheia de liberdade, de sagacidade, a gente vai levando isso para todas as nossas outras atuações. Então, seja de palhaço, seja de ator, atriz,
E isso é muito legal. Então, que liberdade é essa, né, que eu tô falando, assim? São muitas, mas essencialmente uma liberdade de quem não é considerado, já é tão marginalizado que tem a liberdade de falar o que quer, não tem nada a perder. Então, vem na função de desorganizar, de dar uma chacoalhada, colocar uma lupa naquilo que é absurdo na nossa sociedade para que a gente olhe para isso e busque mudar, né? Então, é uma liberdade muito próxima da criança também, que imita quem ela quer, que fala o que ela quiser, tem um estado de infância que caminha junto na bufonaria e que o improviso que a gente fez foi no nosso encontro foi de fingirmos que éramos crianças imitando adultos. Por que imitando adultos? Porque é outra camada que se constrói, então é um ator que faz uma criança que imita um adulto, né? E o bufão tem disso, uma atriz que faz uma bufona que imita o presidente. Então tem uma terceira camada que é a paródia, que é quem que nós vamos imitar e com que tipo de método, né? Existe uma sagacidade para aquela paródia, para aquela atuação não causar um distanciamento do público e também não causar um distanciamento de quem pensa diferente. Então, uma inteligência de se jogar com aquilo que não pode ser dito, só que de uma maneira tão sagaz e até charmosa que não será denunciado, não será morto. Então é uma figura de inúmeras camadas e muito trabalho, muita sagacidade para se desenvolver. Mas que com certeza o estudo gera inúmeros aprendizados para quem trabalha com atuação. Nós falamos que é uma linguagem do teatro físico, que é uma máscara. É uma máscara não porque necessariamente se precisa portar uma máscara física no rosto, mas porque principalmente é uma máscara corporal. É um trabalho que, pela minha experiência, pela vertente em que eu trabalhei, parte muito do corpo com tônus. É um estudo que veio na minha trajetória e que eu vejo em inúmeros caminhos pedagógicos de coletivos, de grupos, chegando o estudo do bufão, depois de já terem feito estudos com outras máscaras teatrais, como a neutra, a larvária, meia máscara expressiva, e aí então estuda bufão, porque existe uma precisão no corpo, um trabalho com pontos fixos, que tem uma necessidade de compreensão do corpo máscara e do prazer, precisão, verdade, estado que esse registro engloba. Então, assim, concluindo, a bufonaria ela pode ser tanto uma linguagem cênica, teatral, que você vai criar uma bufona, criar um espetáculo de bufões, quanto pode ser também uma preparação corporal. Então, num processo para fazer um espetáculo, a gente faz treinamento de bufão, mas depois não é essa linguagem que a gente segue desenvolvendo em cena. Aquilo serve para nos tirar dos clichês e expandir a nossa possibilidade cênica. E também pode ser uma experiência pontual, uma oficina que você faça, né? E que já te dá uma ideia e que te deixa com um repertório em que num momento de improvisação ou de criação de alguma cena, você pode lançar mão desse repertório. E é super bem-vindo também na palhaçaria que a gente faça paródias, que a gente tenha esse olhar sagaz de não só estar em cena, a palhaça de forma nenhuma é só bonzinho, né? E de forma nenhuma é bobo, no sentido de nunca enxergar. Pode ser, mas será que não vai ser mais interessante se também tiver um lado mais complexo em que a palhaça tem um olhar de quem percebe que algo não tá certo e consegue tocar naquela ferida de um jeito livre, brincalhão, que gere um riso, mas que seja um riso que faça o público refletir sobre aquilo, sabe?
Eu acho que nós, como palhaços e palhaças, a gente tem muito a ganhar conforme a gente sai de um clichê de palhaços bonzinhos apenas e que só se fragilizam e não puxam as pessoas para olharem para o entorno, para olharem para si, para mostrar que percebeu um impulso, não sei, hipócrita, egoísta, abusivo em alguém. Por que não a gente, como palhaços, não pode fazer uma brincadeira, uma paródia que de forma sagaz toque nisso? Isso me instiga. E depois de eu ter trabalhado com bufonaria, trabalhar com a palhaçaria ficou ainda mais prazeroso. Eu indico para vocês o livro O Corpo Poético, uma pedagogia da criação teatral, do Jacques Lecoq. E indico para vocês o livro O Atormentador, Minhas Ideias sobre Teatro, do Philippe Goulier. Ambos são do SESC. E é isso, gente. Podemos conversar mais. Podem escrever para mim se quiserem. No Instagram, Cia Laleone. Beijos!